A vereadora Guida Calixto presidiu a segunda reunião da Frente Parlamentar de Justiça Social e Trabalhista da Câmara Municipal de Campinas. O encontro aconteceu no plenário do Legislativo e contou com as participações da advogada Luciana Barreto e do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Carlos Eduardo Oliveira, que dialogaram sobre as especificidades legais pelas garantias dos direitos trabalhistas. O tema que nós discutimos é justiça do trabalho para quê, para quem? Eu acho que fez uma reflexão, uma abordagem muito interessante. A doutora Luciana aborda quem está hoje discutindo, julgando, debatendo, acolhendo as pautas, as reclamações trabalhistas, né? De que classe social pertence, né? Porque, ou seja, a maioria dos juízes são homens, né? Brancos, homens que sempre tiveram uma boa condição social, uma boa condição de formação, uma boa educação, enquanto que os trabalhadores que recorrem à justiça do trabalho são aqueles e aquelas, né, são mulheres mais vulneráveis que buscam pleiteando pagamento de horas extras, verbas rescisórias, assédio moral, enfim. Então, ela fez toda essa discussão. O TST, em 2024, trouxe um relatório geral da Justiça do Trabalho e ele traz os números do judiciário trabalhista, né? Já melhoramos muito em relação às mulheres como juízas, né? Juízas de primeira instância. Hoje, está 50% de juízes e juízas, segundo o relatório, e a gente tem visto mesmo um grande número de juízas na primeira instância. O relatório ele não traz a questão da raça, tá? Então, mas a gente sabe que a boa parte dos juízes são brancos, né? Então, apesar de não ter isso, ele traz essa questão que as mulheres já aumentou muito o número na primeira instância. Mas, quando a gente já fala das instâncias superiores, né, nos tribunais, por exemplo, o número de desembargadoras já não é o mesmo número que dos homens, né? Hoje, na segunda instância, de todos os tribunais, né, são 567 cargos, sendo 58% de desembargadores e 42% de desembargadoras. E aí, quando a gente fala no TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, né, que é um número bem mais restrito de ministros, né, somente 7 são ministras, né, de 27, 20 são homens e 7 são mulheres. Então, a gente vê que a ocupação das mulheres em cargos de liderança, né, por mais que na primeira instância tenha um número equitativo, né, quando vai passando para os cargos superiores, isso não compõe a mesma dinâmica, né? O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região comentou sobre os processos de pejotização e de terceirização. E a terceirização representa uma das piores formas de precarização do trabalho, porque, inclusive, cria a possibilidade de se ter um tratamento diferenciado, quebra um dos principais princípios da Constituição, que é o princípio da isonomia. Eu posso ter 2 pessoas trabalhando na mesma empresa, uma terceirizada e outra não, com direitos completamente diferentes. E isso é uma das coisas que acontece com essa universalização da terceirização. E, claro, a questão da pejotização, esta tendência que se desenha de o Supremo vir a julgar que é lícita a pejotização do trabalho, dito de outra maneira, né, para se entender melhor. É lícito que eu contrate alguém para trabalhar para mim, não como CLT, como determina a própria CLT e vem de toda a nossa história de regulação do trabalho, mas como um prestador de serviços autônomo ou escondido atrás de uma MEI ou de uma outra conformação qualquer. Isso é uma das piores tragédias que pode vir a acontecer no mercado de trabalho brasileiro. Guida também falou sobre os trabalhos da terceira reunião da Frente Parlamentar. O próximo passo tem uma necessidade da gente
fortalecer a Convenção 190, que faz uma relação maior sobre a luta das mulheres em situação de violência. Então, acho que tem uma Convenção 190 da OIT, que é uma discussão nacional, inclusive, o presidente Lula já deu bastante destaque para isso. Então, acho que um dos passos é a gente apresentar uma moção para fortalecer, apelando ao Congresso Nacional, que ratifique essa convenção, né, da OIT. E outro passo é a gente discutir a possibilidade de termos um protocolo aqui de gênero para acolher as trabalhadoras mulheres. Como eu disse, uma mulher que é vítima de violência doméstica, ela não pode perder o emprego, porque se ela perde o emprego, ela não consegue sair daquele ciclo da violência. Então, também pode ser uma proposta que a gente vai apresentar aqui para a presidência da casa, debater, que será uma situação de proteção às trabalhadoras dessa casa, tanto as servidoras estatutárias como as servidoras seletistas.